O Bitcoin muda tudo, cara. Muda tudo se você é pobre, se você é classe média. Não interessa, o Bitcoin muda tudo. E o que o Bitcoin muda, Fabiano? Pra mim, que sou pobre e lascado, não tenho quase um tostão no bolso, se sobrar 100, 200 reais, eu tô no lucro. Cara, o Bitcoin, ele muda um fator chave muito importante no seu crescimento nos próximos 10, 15, 20 anos. Que seria o fator você conseguir acumular dinheiro. Todo mundo que era pobre, para você crescer na vida, basicamente tem as maneiras de se fazer isso, mas todo mundo acumula patrimônio, certo? A sua riqueza aumenta. Seja você acumulando literalmente, arrumando um serviço que você ganha mais e você vai juntando dinheiro, pá. Ou seja, você fazendo uma empresa que você vai pagando, você vai gerando dinheiro e, consequentemente, você vai acumulando patrimônio. Existem essas formas de você ganhar mais dinheiro e ficar rico, né? Só que aí que tá a questão. Antes, era muito mais fácil de você conseguir subir o seu padrão de vida. Principalmente aqui no Brasil, né? Nos últimos 15, 20 anos, mais ou menos. Foi a época que o pessoal era feliz trabalhando praticamente em qualquer emprego, cara. O pessoal, o importante era trabalhar, não sim tanto no que você trabalhava tanto. Certo que tinha empregos que era mais mão na massa, né? Não era tão legais de se fazer. Mas mesmo assim o pessoal estava contente, cara. E o que mudou nos últimos 15, 20, 30 anos? Que o pessoal que estava tudo feliz trabalhando, de boa, pá, de repente começou a procurar serviços melhores e melhores, tentar sempre ganhar mais dinheiro. As pessoas começaram a ficar muito mais ansiosas. O que mudou? Basicamente o que mudou foi que a inflação descaralhou de vez, certo? E por mais que as pessoas não entendam de economia, as pessoas sentem isso no bolso, certo? E aí que tá a questão. O que causou essa putaria tudo que nós vivemos hoje aqui? Das pessoas trabalhar, por mais que trabalhem em empregos que na prática são coisas difíceis e coisas essenciais, mas mesmo assim os salários não acompanham o aumento das coisas. O que descaralhou foi o fim do padrão ouro, certo? E o Bitcoin muda tudo porque o Bitcoin corrige esse problema. Mas vamos lá, calma lá. O pessoal que já entende Bitcoin, muito provavelmente já sabe o que foi o fim do padrão ouro. Se você não sabe, eu vou dar um breve resumo. Basicamente, o ouro era o dinheiro da humanidade, certo? Nos últimos 100 anos para trás, hein? E foi a época que a humanidade bombou, cara. Foi a época que vagabundo conseguiu fazer carro pra caralho. A humanidade conseguiu fazer uma cacetada de tecnologia. Foi computador, foi internet, foi o homem indo pra rua. Por mais que alguns achem que isso não aconteceu, né, cara? Mas todo mundo concorda que nos últimos 100 anos teve um salto de tecnologia, um salto de riqueza inimaginável, certo? E o que acontece? O ouro era o dinheiro das pessoas. Só que o ouro tinha um problema, que para você fazer uma transação de ouro, envolvia muita burocracia, você tinha que averiguar se era ouro de verdade, você tinha o problema da segurança, porque valia muito e as pessoas queriam roubar, certo? E aí nasceu o dinheiro fiat, que basicamente foi o dólar. O dólar nada mais, nada menos era do que um vale-ouro. Você ia no banco, depositava o seu ouro e o banco te entregava umas notas de dólar. E você usava esse dólar para ir transacionando. E se alguém quisesse converter de volta para ouro, você convertia, porque o dinheiro de verdade era o ouro, certo? Ou seja, o dólar era lastreado no ouro. Em 1971, eu vou estar puxando aqui para vocês, um caboclo chamado Nixon foi lá simplesmente e falou: acabou essa putaria de converter dólar em ouro, não tem mais isso daí. E o que aconteceu, Fabiano? Dólar é dólar, ouro é ouro. E o que isso mudou na vida nossa? Isso mudou, meu amigo, nisso daqui, ó. Se você for no Google e pesquisar What the fuck happened em 1971, você vai ver esse gráfico aqui. O que é esse gráfico, Fabiano? Eu não sei se está focando direito porque eu não estou vendo aqui.
Esse gráfico basicamente essa linha vermelha é a produtividade, a riqueza do mundo, certo? Que foi aumentando, porque quanto mais o tempo passa, mais a sociedade fica rica. E essa linha em azul é os salários do pessoal. Você pode estar vendo, que eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor, que antes do fim do padrão Odo, os salários acompanhavam o aumento de riqueza da humanidade. Ou seja, quanto mais o tempo passava, mais as coisas ficavam barato, mais você conseguia comprar e mais fácil era de você simplesmente conseguir crescer na vida. E depois aqui, ó, bem aqui nessa parte, em volta de 1971, que acabou o fim do padrão Odo, né? O que aconteceu foi o seguinte: não tem mais ouro, começaram a imprimir dinheiro pra caralho, fazer dívida, putaria, e olha como que descaralhou tudo aqui. Essa linha vermelha continua crescendo, ou seja, a sociedade continua ficando mais rica, mas o salário do povão não acompanhou, cara. E aí que tá a questão. É por causa disso que as coisas ficaram mais caras, mesmo o tempo passando, certo? Casas, terreno, as coisas que eram em si para ficar mais baratos, porque ficou muito mais em conta você fazer casa hoje do que era 30, 40 anos atrás. Mas mesmo assim, ficou extremamente mais caro do que era antes. E o pessoal simplesmente não sabe por quê. É simples. Começaram a imprimir dinheiro, você foi diluído pra caralho, político mamou em cima de você por 30, 40, 50 anos. No meu caso, que sou da geração Z, foi até antes de eu ter nascido. Eu já nasci no período descaralhado. E o que você pode fazer? Você pode sentar, chorar e viver sua vida de escravo? Não. Você pode apostar em Bitcoin. Que basicamente o Bitcoin ele corrige esse problema. Porque o Bitcoin, ele basicamente, de uma forma simples, é um protocolo, é um conjunto de regras que basicamente define o teto do Bitcoin, que é 21 milhões de unidades. Não vai ter mais. Se alguém tentar mudar isso, o consenso da rede, que basicamente é as pessoas, não vai aceitar, porque ninguém quer ser diluído, certo? E é um sistema que está funcionando, o pessoal está adquirindo cada vez mais, empresas começaram a entrar no jogo nos últimos 2 anos. E, cara, você que não entende Bitcoin, você está ficando para trás. A verdade é essa. Eu só vou puxar o preço do Bitcoin, porque por mais que todo mundo que tem Bitcoin já sabe o preço, pessoas que não compram Bitcoin, não sabem, não tá por dentro do mercado, as pessoas não sabem o preço, cara. Eu fui falar com um cara que eu corto o cabelo lá, o cara simplesmente não sabia o preço que tava o Bitcoin. Ele achou que tava uns 200 mil reais. É esse o preço em dólar. 114 mil. Deu até uma quedinha da última semana aqui. 114 mil dólares um Bitcoin. Vamos converter para reais brasileiros? Você deixa eu achar aqui? Aqui, consegui achar em reais. 633 mil reais um Bitcoin. E o que acontece? O Bitcoin, ele tem a volatilidade dele, né, certo? E isso afasta muitas pessoas. Só que as pessoas enxergam a volatilidade como uma coisa ruim. E na verdade não é. Porque o que vai fazer você ganhar dinheiro de verdade no Bitcoin nos próximos 10, 15 anos é a volatilidade. Por quê, Fabiano? Porque a volatilidade basicamente indica que há uma assimetria de informação aqui. Algumas pessoas sabem muito e algumas pessoas sabem muito pouco. E essa diferença de conhecimento faz com que as pessoas que sabem muito tomem certas atitudes e as pessoas que sabem pouco tomem outras atitudes completamente diferentes. É por causa disso que quando o Bitcoin cai um pouco, você vê nego vendendo, alguns vendem até no prejuízo, enquanto quem entende certinho tava bem de boa. A pessoa tá lá, tranquilo, suave. E daí na hora que sobe, a pessoa que segurou tava tendo lucro pra caralho. Talvez ela realize um pouquinho do lucro. E o otário que vendeu na queda tava comprando lá no topo histórico, né? E por mais que se você segurar, mesmo você comprando no topo histórico nos próximos... É que depende, né, cara? Mas hoje tá sendo um 3, 4 meses, você compra no topo histórico, você já consegue ter lucro. Mas talvez nos próximos 2 anos demore um pouquinho mais. Mas
No geral, se você segurar, por mais que você compre no topo histórico, você vai ter lucro. Mas aí que tá, as pessoas que não entendem Bitcoin, elas não seguram. Elas vão lá, perdem dinheiro, fica lá panguando. Alguns, quando tem uns 30, 40% de lucro, simplesmente não conseguem holdar. Vai lá, vende tudo a posição. E enquanto isso, as empresas estão acumulando, os bitcoinheiros que já entenderam estão acumulando, todo mundo que já entendeu o jogo está acumulando. Algumas pessoas que começaram a entrar no mercado ficam nesse compra e vende do caralho, essa masturbação consanguínea. E as pessoas que nem entendem estão simplesmente moscando de boca aberta. As pessoas que não entendem é esse gráfico em azul, certo? E as pessoas que entendem, que tá segurando, é esse gráfico em vermelho, cara, daqui pra frente. É simples. Se o governo diluir todo mundo da inflação, talvez vai haver uns 3 meses, 1 ano, mas o Bitcoin vai bater a inflação. Não tem como. Se você pega o aumento de liquidez no mercado, sempre que tem um aumento de liquidez muito alto, o Bitcoin acompanha, cara. Por que o Bitcoin acompanha? Porque é um ativo de risco, oferece grandes retornos, certo? Só que aí que tá a questão. Muitas dessas pessoas já entenderam o que o Bitcoin é, e elas vão botar o dinheiro lá. Quando elas achar que é preciso vender para pagar a dívida, alguma coisa assim, elas vão vender uma parte da posição delas porque elas tiveram lucro. Elas não vão precisar vender tudo. E aquele dinheiro que elas não venderam, elas vão deixar lá. Ou seja, o Bitcoin é um buraco negro, que vai sugando cada vez mais e mais dinheiro, certo? Se há um aumento de liquidez muito alto, ele suga o dinheiro para ele. Se a liquidez cai, talvez ele perca um pouco desse dinheiro, mas uma parte muito boa se mantém. Ou seja, na média, o Bitcoin sempre vai subindo. E é isso. O jogo muda tudo para você, porque se você é pobre, você consegue acumular, você consegue mudar de vida, certo? Se você tem R$1.000 acumulados e o Bitcoin sobe 30%, você vai ganhar R$300, certo? Vai mudar essa vida? Acredito eu que não. Você vai conseguir comprar o quê? Uma camisa, uma calça e um pouco de cueca. E é basicamente isso. Agora, se você tem 10 mil acumulado, se sobe 30%, você vai ter 3 mil. Com 3 mil de lucro, você já consegue comprar um notebook, talvez para você investir em alguma coisa. Você consegue pagar um curso. Você consegue fazer vários tipos de investimento. Você vai ficar rico? Não. Mas se você tem R$100.000, vamos supor que você acumulou durante 5, 10 anos, você conseguiu bater isso. Se o Bitcoin sobe mais 30%, você vai ter 30 mil de lucro, certo? Com 30 mil de lucro, você já consegue, talvez, começar um negócio. Você consegue fazer várias coisas, entendeu? O jogo de possibilidades para você mudar de vida começa a aumentar. Quanto mais dinheiro você tem, maior são suas oportunidades. E aí que tá a questão. A pessoa que fala que pobre não adianta ter Bitcoin, a pessoa simplesmente está pisando na sua garganta e está falando, seja pobre. Você não precisa ter exatamente todo o seu patrimônio em Bitcoin. Mas você não ter pelo menos uns 5 mil, 6 mil reais e deixar ele juntadinho, cara, eu acho que você está fazendo um erro muito grande. Ainda mais dado que a gente está no começo. O potencial de valorização é muito alto, cara. Ah, mas tem um risco de cair, Fabiano. Caiu com o tarifaço do Trump, sabe quantos por cento? 30 e pouquinho por cento. Das últimas vezes, teria caído 80, 90%. Por que não caiu tudo isso? Como eu falei, o pessoal está começando a entender, o Bitcoin está ficando cada vez maior. Quanto mais ele for um ativo que as pessoas entendem, quanto maior ele for, menor vai ser as quedas. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não vão querer vender. Quando o real dá uma queda, isso porque o real é uma moeda forçada, né? Tem um curso forçado. Quando o real dá uma queda, você sai vendendo real comprando dólar? Se tem uma queda de 5%? Muito provavelmente não. Agora, se tem uma queda de 30%, talvez. Isso que é o real, uma moeda lixo que nós é obrigado a usar. E Bitcoin? Nesses últimos ciclos aí, teve queda de 80%, 70%. Nesse ano teve uma queda de 30%. Talvez daqui 3, 4 anos tenha uma queda de 15%. Entendeu? Talvez daqui 10, 15 anos tenha
pequenas quedas de 5, 7%. Você vai sair vendendo tudo por causa disso? Não vai. E aí que tá a questão. Quanto maior o Bitcoin for, menos as pessoas vão querer vender. Só que a questão da inflação continua existindo. Ou seja, o Bitcoin sempre vai continuar subindo, cara. Não tem como. O aumento de produtividade da humanidade vai continuar subindo. Por mais que fosse radical toda a moeda fiat e não se ficasse com Bitcoin, as coisas vão ficar mais barato. Ainda vai compensar você segurar Bitcoin, cara. Então, esse era o vídeo. Eu só queria desabafar. Queria estar mostrando essas coisas para vocês. Estude, certo? Não posso estar falando para você comprar Bitcoin, porque aparentemente no país socialista que nós mora, isso é crime, se você não tem os papéis certos. Então estude, veja o que você pode fazer. Se você decidir comprar, estude para você não fazer cagada. Se você não decidir comprar, bom, espero que você seja rico e próspero, né? Talvez se você for pobre lascado, você está fudido e você está se condenando pelos próximos 50 anos. Mas a escolha é sua, mas é livre para fazer nossas próprias escolhas. Eu escolho apostar no dinheiro da liberdade. E é isso. Se você gostou, se inscreva aí. E eu fui.